Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. Eu sou o Thiago Alencar Pereira. Estou aí nas redes sociais, Twitter e Instagram, no @pTiagoAlencar. E conforme prometido na semana passada, nós vamos falar rapidamente sobre roteiro de contratações, para que a gente possa compreender quais são os passos a passos básicos numa contratação, especialmente para aquisições. A gente inicia a nossa exposição aqui trazendo 6 pontos que já nos colocam em questionamento. O primeiro passo para que a gente possa efetuar uma aquisição de forma efetiva é compreender quais são as nuances do pedido. Ou seja, como eu devo fazer o pedido. O pedido do produto ou do serviço ele precisa de um antecedente, que são algumas perguntas básicas que nós, na administração pública, fazemos para entender a necessidade pública daquela despesa, que igualmente é pública. Por que eu preciso? Qual o consumo previsto? Que quantidade eu preciso? Como será utilizado esse produto ou esse serviço? E o mais importante, outros setores também precisam do mesmo produto, de modo que a gente, nessas perguntas, possamos desconstruir a ideia de pedir por pedir. A contratação pública necessita sempre de um desejo público para uma finalidade pública. Um segundo ponto que nós trazemos aqui é a questão da inclusão no programa do Plano Anual de Contratações. A nova lei traz a necessidade de que nós tenhamos um cronograma que seja anual, ou seja, isso denota o planejamento administrativo relativo à unidade ou ao Estado, né, à Prefeitura, no sentido de que nossa programação ela deve ter aí um roteiro, pelo menos uma estimativa anual. Um terceiro ponto, que também é trazido pela Lei 14.133, é o estudo técnico preliminar, que tem a intenção de demonstrar a viabilidade da contratação e traz todos os elementos que irão formar o termo de referência ou projeto básico. Um quarto ponto é saber se tem orçamento. Lembrem-se que o artigo 57 da Lei 866, a atual Lei de Licitações, diz que a duração dos contratos públicos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Exceção, portanto, para aqueles programas que estão incluídos no plano plurianual e terão, portanto, médio prazo, né? Poderão estar compreendidos aí no plano plurianual programas de até 4 anos. Ou seja, a gente fez um pedido levando em consideração nossa necessidade, fez um pedido sabendo qual é o quantitativo que realmente precisamos, observamos e incluímos isso no programa, no cronograma do Plano Anual de Contratações, analisamos a viabilidade da contratação, levando todos os elementos que são necessários para a formatação do termo de referência ou do projeto básico, observamos se tem orçamento, já que a gente não tem como comprar se não tem dinheiro, então precisamos saber se tem ou não dinheiro. Aí sim, nós chegamos na elaboração do termo de referência e do projeto básico, devendo também, nesse momento de elaboração do TR e do PB, observar o preço, fazer uma pesquisa de preço ampla, extirpando aqui aquela ideia de que apenas 3 cotações são necessárias. É uma falácia na administração pública. O ideal é que você tenha uma cesta de preços que realmente chegue o mais próximo possível da realidade do preço de mercado. A gente vai ter as planilhas de custos e a elaboração do instrumento de medição de resultados e vamos ali observar o mapa de risco, se for o caso, para que a gente tente minimizar os danos que podem ser causados àquela contratação. No sexto ponto, nós observamos, portanto, após a elaboração do termo de referência, nós caminhamos para a elaboração do ato convocatório, que é o edital, e os seus anexos, projeto básico, projeto executivo, orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, a minuta de contrato, especificações complementares e as normas de execução daquele procedimento licitatório.
Passado esse inicial, né, esse cronograma inicial do passo a passo, nós caminhamos, portanto, para o termo de referência, onde lá encontramos aqui no decreto estadual, né, 21.675 de 2017, um decreto estadual aqui de Rondônia, a previsão de que o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração, diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimentos, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, o cronograma físico-financeiro, critério de aceitação do objeto. O objeto, ele é comum ou ele não é comum? Nós já devemos observar se é ou não é. Deveres do contratado. O que é que o contratado tem como dever? Né? Qual é as obrigações do contratante? Procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato. Quem é que vai fiscalizar aquele contrato? Quem é que vai gerenciar, ou seja, quem é que vai fazer a gestão administrativa do contrato? Qual é o prazo de execução? Né? Aquela aquisição de serviço ou de produtos deve ter um prazo de execução de 10 dias, de 20 dias, 30 dias? E quais são as sanções em caso de descumprimento do contrato? De forma clara, concisa e objetiva. Observe que aqui, no termo de referência, nós novamente devemos fazer perguntas básicas. Por que eu preciso desse bem ou desse serviço? Qual é o consumo previsto para a entidade? Qual é o quantitativo que eu preciso para alcançar o interesse público? Como é que eu vou utilizar esse produto ou esse serviço? Vamos definir a natureza do objeto? Quais são as especificações técnicas desse objeto que vai ser contratado? Outra coisa, nós vamos fazer parcelamento do objeto ou não? Tudo isso são perguntas importantes para que eu possa ter um termo de referência que vá além do que nós realmente encontramos no dia a dia da administração, ou seja, um termo de referência eficaz que traga resultados para o interesse público. E nós seguimos. Outro ponto importante no termo de referência, o orçamento detalhado, o valor estimado da contratação, a pesquisa de preço. Qual é a grande dificuldade que nós encontramos no serviço público hoje em dia? É que boa parte do setor privado não quer mais cotar. E por que ele não quer mais cotar para a administração pública? Porque um dos momentos da pesquisa de preço é pedir cotações, mas não necessariamente você vai adquirir, a administração pública não vai adquirir com quem cotou. Aquela cotação fará parte apenas do valor estimado da contratação, que será licitada. Quem cotou pode participar da licitação? Pode, mas existe uma dificuldade com relação às cotações. Nada impede, entretanto, que, diante da fé pública existente para o servidor, não conseguindo fazer cotações, o servidor público vá em loco, né, nas empresas, observe o preço e faça, portanto, um atestado, um certificado, certifico para os devidos fins de direito, que o preço do produto tal, verificado em tais empresas, é X. Ou seja, a fé pública permite que, na ausência dessas cotações, possa, por exemplo, o servidor ir em loco fazer, sim, essas cotações. Um detalhe importante, o período entre a data base do orçamento e a publicação do aviso de licitação não poderá exceder a 6 meses. Por que 6 meses? É uma decisão do Tribunal de Contas, no sentido de que a data base e a licitação devem ter, portanto, preços atualizados. E essa atualização ficou como referência de 6 meses. Se houver, portanto, um prazo excedente entre a data base e a publicação do aviso de licitação, deverá novamente ser refeito o valor estimado da contratação. Outro adendo previsto aí na lei de licitações é que o valor estimado, quando for superior a 330 milhões de reais, deverá ter uma audiência pública. Partimos para o 8º ponto do termo de referência, definição dos métodos para avaliar preços. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão traz aí 3 possibilidades: a média, a mediana ou o menor preço. Essa definição do método de avaliação dos preços já deverá estar no termo de referência e deverá, portanto, ser a base do edital. E o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, como já falamos. Seguimos, portanto, para a estratégia de suprimentos. O que significa uma estratégia de suprimentos e que tem que estar lá no nosso termo de referência? O critério de aceitação e recebimento do objeto. Como é que eu vou fazer o recebimento desse objeto? Quem vai receber o objeto?
como ele deverá ser aceito, qual é o prazo de entrega, esse produto deve ser entregue em 10 dias, em 15 dias, em 20 dias, como efetuar essa entrega? Essa entrega virá de que modo? Onde será entregue? Vai ser entregue no galpão? Vai ser entregue na sede da entidade? Qual é o prazo de execução? É de suma importância que a administração conheça o ciclo de sua contratação. As especificações do objeto é que vão determinar quais as exigências que, por certo modo, migrarão para o termo de referência. A duração dos contratos, portanto, ela fica, em regra, vinculada a um ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro, que é o ciclo financeiro. Qual é o prazo de validade desse objeto? Qual é a metodologia de execução? Quais são as tecnologias e procedimentos? Periodicidade e frequência do fornecimento. No termo de referência, é possível já deixar claro que o objeto será entregue a cada 2 meses ou a cada 15 dias. Dessa forma, o fornecedor já faz o seu planejamento, junto do planejamento que já foi previsto lá atrás, como nós vimos, pela administração pública, e trará de forma rotineira e habitual, conforme contrato, a periodicidade. Há cuidados específicos no transporte, nós tivemos durante a pandemia, o transporte da vacina deveria vir acondicionado. Nós lembramos que boa parte das vacinas tinham que estar a menos 0 grau. Isso significa, portanto, que há uma necessidade de deixar evidenciado no termo de referência esses cuidados. Qual é a rotina do órgão? E aí a gente passa, administração do almoxarifado. Esses bens serão estocados? A entrega é única ou ela será parcelada? Essa entrega é imediata, em até 30 dias? Haverá necessidade de assistência técnica? Haverá necessidade de garantia estendida? E aqui é uma questão que deve ser lembrada. Assistência técnica é diferente de garantia. A garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor também se estende à administração pública, mas a assistência técnica deverá ser esclarecida, porque quando há assistência técnica, eu não poderei dispensar, por exemplo, o contrato, que é uma das possibilidades previstas na Lei de Licitações. Seguimos, portanto, para mostrar de forma rápida que a assistência técnica não se confunde com a garantia, né? A assistência técnica, ela tem, portanto, um caráter preventivo. Nosso carro, por exemplo, sempre vai a cada 6 meses ou a cada 10, 15 mil quilômetros na oficina para os reparos necessários, que na maioria das vezes são preventivos, troca de óleo, troca de algumas peças. Isso é assistência técnica. A garantia é diferente. Então, portanto, observem de modo no termo de referência como vocês evidenciarão o que é a garantia e o que é a assistência técnica. E o ideal é que tenha um tópico para assistência técnica e outro tópico para a garantia, não fazendo confusão entre um e outro, que é muito comum nos termos de referência da administração pública. Partimos para o 9º ponto, cronograma físico-financeiro, como que se dará a execução e o financeiro daquele produto ou daquele serviço. Deve estar previsto no termo de referência. Quais são os deveres do contratado e do contratante? Já falamos. Procedimento de fiscalização e gerenciamento do contrato? Já falamos. Lembrando que gestão de contrato será o ato administrativo relativo a todos os procedimentos do contrato. A fiscalização não. A fiscalização ela tem um caráter mais técnico. Imagine, por exemplo, um serviço de infraestrutura, um serviço de construção civil. O ideal é que o fiscal seja um engenheiro que entenda o que está sendo feito. O ideal é que o fiscal entenda o objeto que será recebido, o serviço que será prestado. A gestão não. A gestão fará o recebimento dos relatórios, organizará certidões negativas ou positivas com efeito negativa, observará as notificações, verá se foi cumprido realmente o contrato e não sendo cumprido, fará sugestão para multas e sanções e, portanto, faz o gestor do contrato a parte administrativa do contrato. Prazo de execução e sanção é fundamental também, está previsto. Lembrando que o servidor que não aplica a multa ou não faz aplicação de sanções à empresa que descumpre o contrato, poderá ser responsabilizado. O Tribunal de Contas da União tem um acórdão 836/2012, como vários outros, que diz multa para o servidor que não aplicou a sanção
a empresa contratada quando assim deveria fazer. Ou seja, há uma grande responsabilidade, gigantesca responsabilidade em quem faz a gestão e fiscalização do contrato, já que participa de um dos momentos mais importantes das etapas de despesa. A despesa tem como etapa o empenho, a liquidação e o pagamento. O gestor e o fiscal estão ali na liquidação. A partir do momento que o fiscal diz que tudo foi prestado de forma correta, o gestor observa que as certidões estão ok, eles dão o de acordo para pagamento. Então, é fundamental que tenham cuidado e zelo no momento da averiguação e da aptidão daquele bem ou daquele serviço, sob pena, inclusive, de serem multados por não aplicarem as sanções em caso de descumprimento, já que poderá caracterizar um dano ao erário. Em resumo, mais uma vez, para fixar o que nós estamos aqui falando, o termo de referência deve trazer a indicação do objeto e suas especificações, lembrando que não é permitido pela lei dizer marca, então não posso dizer que quero caneta da marca A ou da marca B, eu apenas digo que quero uma caneta com as especificações técnicas, lembrando que essa especificação técnica também não pode levar ao direcionamento da marca de forma subliminar. Então, o ideal é que a gente trate da indicação do objeto e suas especificações de forma genérica, né, para não induzir a marcas. Justificativa, importantíssimo, nós já falamos, justificar por que eu preciso daquele determinado objeto, a motivação da contratação, critério de aceitabilidade da proposta, critérios para recebimento do objeto, estimativa da contratação, dotação orçamentária e financeira, condições de execução, obrigações das partes, gestão e fiscalização do contrato, condições de pagamento. O pagamento será efetuado após 10 dias, 15 dias, 30 dias da liquidação da despesa. A vigência contratual será 6 meses, 12 meses, sempre lembrando que há possibilidade de prorrogação de contratos, mas fica pelo artigo 57 adstrito aos créditos orçamentários, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Sanções contratuais, demais condições gerais, cronograma físico-financeiro. E aí serve esses dados, esses 13 itens, como um breve checklist onde você poderá botar cumprimento, integral, parcial, não cumprido, antes de dar andamento à sua contratação. Concluído o TR, envia-se, no caso do estado de Rondônia, a Superintendência de Licitações, que é a unidade responsável por gerenciar todo o procedimento de licitação do Poder Executivo Estadual, confeccionando-se, portanto, o edital. Feito o edital, temos análise jurídica, que é um caso específico, onde o parecer tem um caráter vinculativo e obrigatório, já que a análise jurídica aprovará o edital, é assim que está previsto na Lei de Licitações, publicação do edital com a realização do procedimento licitatório, atualização do mapa de riscos, adjudicação e homologação, ou seja, finalizado o processo licitatório, eu faço a adjudicação do objeto licitado ao vencedor e homologo, ratifico o procedimento dizendo que tudo está ok. Posteriormente, a gente vem para a assinatura do contrato, com a publicação do extrato desse contrato, para que toda a sociedade possa tomar conhecimento dessa aquisição pela administração pública e, assim, fiscalizar o poder público. Portaria de gestão e fiscalização, com a recomendação de que tenhamos aí 2 titulares e um suplente, já que os servidores podem tirar férias, ficar doente, então nós precisamos sempre ter alguém para substituir. Uma reunião de kickoff é importante para que a gente faça os alinhamentos com o fornecedor, né, com o licitante vencedor, e aí a gente vem com a nota de empenho com pelo menos a primeira medição. Lembrando que é vedado pela Lei de Direito Financeiro, a Lei 4.320, despesa sem prévio empenho. Ou seja, eu não posso dar uma ordem de serviço, uma ordem de aquisição, sem o empenho da despesa, sob pena de responsabilidade. Então, a gente precisa, para começar a dar início à execução daquele contrato, pelo menos do empenho da primeira medição ou empenho do primeiro pedido de aquisição. E aí, antes de fazer os próximos pedidos ou antes de dar ordem de continuar a execução, a gente empenha novamente para que não haja despesa sem prévio empenho. Ordem de serviço e aquisição, aí sim, medições e o recebimento provisório definitivo, lembrando que é sempre bom ter um prazo aí de uns 60 a 90 dias entre o recebimento provisório e definitivo,
Já que o recebimento provisório, eu faço apenas um recebimento dizendo que o cronograma de execução foi cumprido, mas que eu preciso ainda averiguar se realmente foi cumprido conforme as especificações previstas no edital. Então, eu vou lá avaliar se as cadeiras recebidas chegaram corretamente, se não há avaria, e aí eu preciso, portanto, de um prazo entre esse recebimento provisório e o recebimento definitivo, que é quando eu digo que está realmente tudo ok e que não precisa de reparos. Tudo bem? De forma breve, em nossos 20 minutos aí, conseguimos concluir a nossa apresentação de roteiro para aquisição, colocando aqui à disposição de vocês para perguntas e desejando um excelente final de semana. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.